Graça e paz de Jesus, seja com todos. Glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quinta-feira em que nós estamos aqui na presença de Deus. E o intuito principal, o motivo principal de nos reunirmos aqui é orar. É orar ao Senhor, é expor aquilo que nós temos ansiedade, expor ao Senhor aquilo que nós desejamos, expor a nossa vida de alguma forma, porque nós que estamos aqui cremos que a oração tem poder, que a oração tem virtude, porque nós cremos num Deus que ouve as nossas orações, e não importa o como nós a pronunciamos, desde que seja de um coração sincero, desde que seja com honestidade, com simplicidade, o Senhor escuta a nossa oração. E dentro desse propósito que nós estamos sempre na presença de Deus, expondo as nossas necessidades, expondo também a vida dos nossos irmãos, que nós temos conhecimento que também precisam da misericórdia de Deus, também precisam principalmente de um avivamento, precisam de uma restauração. Muitos ainda nem conhecem quem é Jesus Cristo, mas nós oramos, nós colocamos todos eles na presença de Deus. É por isso que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos aqui em Filipenses, no capítulo 1. Paulo também fala muito de oração. Paulo também é um homem que, quando esteve preso, não cessava, não parava de orar pelos seus amigos, pelas igrejas que ele havia estabelecido. Então Paulo, um homem de oração, que sempre orou pelos seus amigos por todos os motivos. E aqui no primeiro capítulo de Filipenses, no versículo 3, ele diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. E no versículo 9 ele diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Deus. Paulo orava pelos seus amigos que ele deixava nas províncias. Nesse caso aqui, em Filipos, essa igreja que ele tinha grande alegria, porque eles testemunhavam o amor de Jesus Cristo. Aquilo que Paulo havia ensinado, eles estavam naquele propósito, eles continuavam aquele trabalho segundo a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e Paulo se alegrava muito com eles e sempre orava por eles. Nós também, aleluia, Jesus, sempre estamos orando, alguns com alegria, outros nosso coração se entristece, mas mesmo assim nós oramos, porque nós sabemos que muitas coisas nesse sentido, quando se fala em transformação de vida, quando se fala em conversão, muitas vezes um argumento não funciona. Muitas vezes uma palavra bem ministrada, bem preparada, muitas vezes não funciona, dependendo da pessoa, o ouvinte. Então, para onde nós apelamos? Para a arma mais poderosa que existe, a oração. Senhor, em nome de Jesus. Nós ouvimos hoje um caso que, para nós, para mim, olhando assim e tratar desse assunto frente a frente, palavra por palavra, argumentar, tentar falar alguma coisa, muitas vezes parece impossível, dependendo da situação daquele que está necessitado da conversão, da libertação. Argumentos não funcionam, a palavra, você ministrar a palavra não funciona, mas a oração funciona. Aleluia. A oração que sobe a Deus, e Deus, pelo Espírito Santo, ele move montanhas. E nós temos visto tantos casos que nós pensamos: o que eu posso fazer? Se eu for lá, não me recebe.
se eu falar, me ignora, me trata mal, se ofende. Não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, porque eu vou ofender desse jeito. Se eu falar desse outro jeito, eu também vou acabar ofendendo. O que eu falo? Eu não falo nada, nós não falamos nada. O que eu faço? Nós oramos. Nós oramos e Deus escuta, e aí é Deus quem age. E aí é Deus que prepara o terreno e fala para nós: pode ir que já está pronto para ouvir. Pode ir lá semear a palavra que vai, a terra está preparada, está boa. Mas por quê? Porque já foi preparado antes em oração. Paulo fala também aos Romanos que o Espírito Santo, ele intercede com o nosso espírito. Porque ele fala que muitas vezes nós não sabemos nem orar. E é verdade. Muitas vezes eu sinto que eu tenho uma necessidade, mas eu também não consigo nem expressar uma oração. Porque às vezes eu não sei nem o que falar com o Pai. Muitas vezes a angústia, a ansiedade está de um jeito que se você perde as palavras. Mas só do fato de você pensar nisso, já é uma oração. Verdade. Porque você já está no seu pensamento com Deus. Senhor, eu não sei nem o que orar. Eu não sei nem o que falar. E Deus já sabe, porque o Espírito Santo está intercedendo com o nosso espírito, com gemidos inexprimíveis. E sobe ao céu, mesmo num silêncio e num pensamento na cabeça. Eu preciso orar, mas eu não sei nem o que falar. O Espírito Santo já está trabalhando. Amém. E Deus já está sabendo qual é a sua necessidade. Por isso que a oração tem tanto poder. Por isso que Jesus orou tanto e deu esse exemplo para os seus discípulos. Por isso que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Uma oração modelo, mas a oração modelo, na verdade, é aquela que sai de um coração puro, com as palavras que você puder, ou mesmo se você não tiver palavra. Porque Deus ouve o seu íntimo. Deus, pelo Espírito Santo, fala com o teu e Ele escuta as nossas orações. Nós temos um caso na Bíblia que é do centurião Cornélio. Ele conhecia o Deus dos judeus, ele conhecia o Deus Criador, mas ele não conhecia Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que Cornélio estava orando. Era um homem bom, piedoso, estava orando ao Deus que ele conhecia, que é o nosso Deus, que é o Pai de Jesus Cristo. E Deus fez um mover, e Deus falou com Pedro lá, falou com Cornélio aqui, e enfim, ao final da história, que Cornélio se converte com toda a sua casa, aceita Jesus Cristo, porque ele estava orando. Mas ele ainda não conhecia Jesus Cristo, mas ele orava ao Senhor. Então muitas vezes nós oramos e o Senhor atende. Comigo foi interessante porque eu ainda não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Mas eu conhecia o Deus da Bíblia, o Deus Criador, Pai de Jesus Cristo, Deus que fez os céus e a terra. E em tempos em que eu estava angustiado, vazio, e eu nem sabia por que, eu dobrava meus joelhos no banheiro, às vezes no meu quarto sozinho, e eu orava ao Senhor, por que estava aquele vazio, por que aquela angústia, e eu não sabia nem o que eu estava pedindo. Mas a minha oração, Deus sabia o que eu precisava. Nem eu sabia, mas Deus sabia o que eu precisava. E pelo Espírito Santo, Ele me fez enxergar Jesus Cristo da maneira como Ele foi revelado na palavra. Mas quando eu estava orando, não era isso que eu estava pedindo. Senhor, eu ainda não conheço Jesus e eu quero conhecer, porque eu ainda não conheço. Não estava assim. Eu sentia um vazio, uma angústia, e orava ao Senhor: o que está acontecendo? Deus sabia o que estava acontecendo. E pela minha oração simples, do meu jeito, Deus fez com que eu conhecesse Jesus. Aleluia. A minha salvação, a graça. Glória a Deus, Senhor. Então é assim que Deus age. A oração tem tanto poder que mesmo que você não saiba orar, mas Deus age por meio dessa oração. Verdade. Que saiu do seu coração, da maneira que saiu. O importante é que você chegou num ponto em que você reconhece: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu estou aqui falando com o Senhor, porque o Senhor sabe. Eu não sei, mas eu quero que o Senhor me ajude. Deus sabe o que você está precisando, mesmo que você mesmo não saiba, mas Ele sabe. E por meio dessa oração sincera, de coração, pura, Deus vai fazer um grande mover na sua vida.
Como Ele fez na minha. Mesmo quando eu nem sabia o que eu estava pedindo. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não estava entendendo e que faltava em mim. E aí eu orava. E Deus sabia, você precisa de Jesus, porque você ainda não conhece Ele. E assim foi que Ele fez na minha vida. Cornélio estava orando lá. E Deus então trabalhou com Pedro lá, revelou a Pedro a visão. Pedro foi lá, encontrou com Cornélio, Cornélio estava esperando ele. Então tudo aconteceu e tudo acontece. Deus fez tudo certinho. Nós precisamos orar, confiar. E para aqueles casos que a gente acha tão difícil, às vezes até impossível, vamos orar. Nunca cessar, nunca parar. Aleluia, Jesus. Porque aquilo que a gente não sabe fazer, Deus sabe. Deus é que conhece o interior, o íntimo, o pensamento, a estrutura do ser humano de uma pessoa. Seja ele de uma natureza forte, seja de uma natureza mais frágil, Deus é que conhece. Nós muitas vezes não conhecemos. O que nós fazemos? Nós oramos. Deus, nós queremos colocar essa vida nas suas mãos, que o Senhor possa fazer você morrer. Vamos orar sempre, vamos orar sem cessar, porque o apóstolo Paulo falou isso para nós. E porque Jesus ensinou que devemos ser pessoas de oração, acreditar na oração, acreditar que ela sobe até a destra do Pai, acreditar que o Senhor, Ele movimenta as coisas para que aconteça na hora certa. Mesmo os casos que forem mais impossíveis, e mesmo aqueles que estão nas suas casas, que estão assistindo, estão angustiados e não sabem porquê e nem sabem o que pedir. Orem, fale com Deus, entregue a sua vida a Deus, faça a oração mais simples que você fizer. Se você não conseguir nem pronunciar, pense nela. Pense, Senhor, como que eu vou falar com o Senhor? Já está falando com Deus, Deus já está entendendo o que está acontecendo com você. Ore sempre, ore ao Senhor. Tenha uma comunhão com Ele, tenha intimidade, porque Ele é Pai. Ele é um Pai bondoso, amoroso e que quer nos ajudar, quer nos abraçar e que quer que a gente prossiga. Deus vai sempre nos impulsionar, Deus vai sempre nos motivar a prosseguir. Então vamos continuar. Nós temos muito que orar, nós temos muitas pessoas queridas e amadas que nós queremos vê-las tendo encontro com as suas vidas. Muito. Nós vamos sempre orar. Seja aqui onde for, não importa. Nós estaremos sempre orando a Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido.